Sejam bem-vindos ao Rede 360, assuntos que conectam a MS. Eu sou Ulisses Serra, o seu apresentador, estou aqui junto com a Rede MS trazendo esse projeto inovador. É informação de uma maneira diferente, é um bate-papo leve, tranquilo, mas com profissionais que entendem do assunto. A Rede MS é o maior grupo de comunicação aqui do nosso estado. Nós somos 5 rádios espalhados por todo o estado, a TV MS, afiliada da Record, o Diário Digital, nosso portal de notícias, a Agro Brasil TV, nosso canal fechado de agronegócio. É todo um grupo preocupado com a informação que chega aí na sua casa. E antes de começarmos nosso episódio, eu tenho que agradecer aos nossos patrocinadores. BDM Digital, seu meio de pagamento que valoriza. Muito obrigado. E ao Pátio, o shopping do centro. Vamos de bate-papo? No nosso episódio de hoje, a gente vai falar de algo que é muito importante aqui na Rede MS e é toda a premissa desse programa aqui. O que é notícia e a importância da informação de qualidade? Vocês sabem? É muito importante, a gente quer ir a fundo com vocês. Mas primeiro, Rê, conta pra gente, o que é notícia e por que é tão importante a informação de qualidade? Oi, Ulisses, vamos lá. Notícia é a informação de interesse público, que mantém a sociedade bem informada e consciente. A comunicação de qualidade é essencial porque garante que a informação chegue de forma clara, precisa e confiável, fortalecendo o desenvolvimento social. Perfeito, gente. Essencial é a palavra. Você tem que se preocupar de onde está vindo a sua notícia, se a informação é verificada, é de qualidade e se não é fake news. E é justamente o episódio de hoje que a gente preparou para vocês, com 2 experts no assunto. Para começar o nosso episódio de hoje, eu estou com ela, a professora Thaís Fenelon. Tudo bom, professora? Tudo jóia. Obrigado por aceitar esse convite. Obrigada a vocês. Professora, a gente gosta de começar lendo um pouquinho do seu currículo para o pessoal te conhecer um pouquinho melhor. Então, você é professora do curso de jornalismo e da pós-graduação de comunicação na UFMS aqui do nosso estado, certo? Coordenadora do projeto Combate à Desinformação e Fake News, que é uma agência regional de checagem de fatos e produção de jornalismo científico. Isso. Vou querer saber mais disso também. E é doutora em comunicação social pela UMESP. Isso? Tá certo. Poxa, tem toda uma bagagem em jornalismo, uma preocupação muito grande como professora acadêmica, eu imagino, mas tem muita coisa mudando nessa área, a gente sofre um pouco com isso aqui na emissora, tanto na televisão quanto na rádio, e eu quero saber um pouquinho da senhora como profissional. Primeiro de tudo, como que você define os parâmetros do jornalismo profissional? O que é o jornalismo? Jornalismo é a busca pela informação de qualidade, Perfeito. É a busca pela informação apurada, né, uma informação objetiva e sem vieses, na verdade, né? Imparcial. Imparcial. Perfeito, perfeito. E temos toda a faculdade de jornalismo em cima disso, né? Tem todo um estudo, uma formação, porque é muito importante. A informação tem um peso muito certo, muito relevante, né? Porque tem a diferença de uma opinião e um fato. O que a senhora acha? Sim, a informação ela vai ser importante para a gente tomar as decisões na nossa vida cotidiana. Perfeito. Né? Então, se um fato científico ele diz para a gente que tal caminho é o caminho correto, Não tem né? como questionar. A gente não vai questionar, a gente vai seguir. Né? Já vai noticiar ele. O jornalismo ele vai servir para trazer essa informação para as pessoas, para que elas tomem decisões na vida delas, né? Então, perfeito. A gente não tem que só receber, a gente tem que usar a informação que a gente recebe para tomar nossas decisões e nossas próprias ideias, formar nossas próprias ideias, não é isso? Sim, por isso que é importante a gente se informar enquanto cidadão, né? A gente saber o que está acontecendo na nossa cidade, na nossa política. Perfeito. Né? As pessoas precisam entender de política, elas precisam ter conhecimento sobre tudo. Porque é o nosso dia a dia, né, professora? Tem muita gente que fala, eu não entendo de política, eu não gosto, ou de economia, ou de informação mundial, isso está muito longe de mim, mas é importante, é o nosso dia a dia, a gente tem que ter pelo menos uma ideia do que está acontecendo, e a notícia é o jeito que a gente tem, né? O jornalismo é o jeito que a gente recebe essa notícia. Sim, pelo jornalismo é a porta de chegada dessa informação, né? Certo. Porque são os profissionais habilitados e capacitados a buscar essas informações e repassar para a gente enquanto público, né? Só que hoje, com a chegada das mídias digitais, com a internet, onde qualquer um fala para qualquer um, né? Hoje todo mundo virou produtor de conteúdo. E isso pode ser um problema, né, professora? Pode ser um problema porque
as pessoas podem estar mal intencionadas também com aquilo que elas estão comunicando ali naquela rede social. Que é aquela imparcialidade que a gente falou. Ela pode ter alguma conotação, como você falou, mal intencionada, e você aceita aquela informação sem saber se ela é verdade ou não. Então isso é um perigo. Sim, por isso que é importante a gente sempre se preocupar com as fontes de informação. Se é um jornalista que tem credibilidade, que você conhece a trajetória dele, para acompanhar o que ele está dizendo. E também, não só isso, mas receber informação de diversos meios de comunicação. Não ficar fixo em apenas um conteúdo, né? Porque a partir daí você consegue comparar e tomar suas próprias conclusões também. Perfeito, porque normalmente, ainda mais nesse mundo polarizado que a gente vive, as pessoas gostam muito de receber aquela informação que convém para elas, no seu credo, mas é importante a gente ver pontos de perspectivas diferentes, porque tem emissoras e canais de comunicação que todos vão estar noticiando a verdade, mas talvez com uma linha editorial um pouco diferente. Então é legal você ouvir os dois lados da moeda, os vários lados, e aí você tomar a sua própria decisão, não seria isso? Sim, é importante você consumir, acho que diversas fontes para você conseguir interpretar e conseguir enxergar, às vezes, uma manipulação, talvez. Perfeito, perfeito. E essa chancela dos veículos tradicionais ou do jornalista de credibilidade, ela faz toda a diferença. Porque hoje na internet a gente não tem muito regulamentação. Qualquer um escreve qualquer coisa, né? Eu acho que esse que é o perigo. Hoje o maior problema das plataformas de comunicação, né, digitais, é a falta de regulamentação. Porque não existe regra, diferente de um meio de comunicação tradicional, uma emissora de TV, de rádio, onde existe a lei de radiodifusão. Onde você, é uma lei bem antiga já. Onde você tem regras de funcionamento, né? Você tem uma quantidade de conteúdo informativo que você é obrigado a divulgar. Nas plataformas, não. Você não é obrigado a explicar como que o seu algoritmo funciona, você não é obrigado a tirar do ar, por exemplo, um conteúdo que vai prejudicar crianças e adolescentes, né? Hoje tem pedofilia circulando no Instagram, por exemplo. Você consegue encontrar conteúdos de violência, né, que estimulam, enfim, diversos crimes contra... Isso é um perigo. Não só crianças, contra qualquer um. E as plataformas não são obrigadas a fazer nada. E não só criança, mas assim, pegar aquela pessoa que é ingênua, que acredita demais, aí cai em golpe, vê notícia errada, e as pessoas estão muito preocupadas com aquela manchete, né? E a manchete, ela pode ser muito rasa, pode ter muito mais do que aquilo. Não, hoje você só lê o título de um post no Instagram, por exemplo, isso vai formar a sua opinião sobre determinado assunto. Só que ali só tá um título apelativo, emotivo. Para ganhar mais visualização. Para circular mais, né? Porque a plataforma lucra com a circulação de discurso de ódio, de informação inverídica, porque são conteúdos que mexem com as nossas emoções. Então, quando a gente é envolvido emocionalmente com o assunto, a gente quer comentar, a gente quer curtir, a gente quer compartilhar. E essa forma de você trabalhar com esse conteúdo, isso é bom para quem, né? Para quem tá ganhando com isso. E quem tá do lado de cada tela tá trabalhando de graça para a plataforma, né? Entendi. Professora, então temos esse perigo eminente que a gente tem que tomar muito cuidado, que é a informação, vamos dizer, errada, ou o famoso fake news. E a senhora criou toda uma agência junto aos seus alunos, é isso? Na faculdade? Para conseguir identificar isso? Como que funciona? Conta pra gente. Como funciona? Em 2022, a gente entrou com um projeto, um edital da Fundect, para criar essa agência, né? Hoje a gente criou, chama Agência Veracidade no Instagram. Eu e mais uma professora, a gente é a coordenadora do projeto, a Catarine Miguel. Legal. E a gente formou um espaço para ensinar os alunos a gente acompanhar perfis locais, de políticos locais, meios de comunicação locais também, para ver se aquelas informações que estão sendo divulgadas, repassadas, são ou não verídicas, ou se tem algum ponto de... exageradas. Exatamente. Então, a gente fez esse exercício em 2023, 2024, esse ano o projeto ainda continua, de analisar essas informações que estão circulando. Geralmente, assuntos que estão na pauta do dia. Sim. E todo dia chama mais atenção, e né? todo dia ou toda semana tem uma pauta desinformativa rolando.
né? Então, sobre diversas questões. Então tem muito fake news aqui no estado também? Tem em todo lugar. Entendi. Que você procurar, você vai encontrar. E então a gente buscava conversar com pesquisadores, pessoas que têm conhecimento para falar sobre o assunto. Uma das checagens que a gente fez foi sobre se a Terra era plana. Mentira, tem gente que realmente duvida ainda, Tem muita gente que não acredita que a Terra é redonda. Então a gente foi conversar com um físico para ele explicar para a gente como que a gente prova que a Terra é plana, né? Quais são os fundamentos da ciência para mostrar esse absurdo, né? Então, coisas desse tipo também que estão ali circulando como então, teorias. Não só as notícias factuais que estão rolando ali, mas também desinformações que são propagadas por maldade ou por falta de conhecimento. Teorias da conspiração também. Sim, então a gente fez... Aquela dúvida das vacinas, que é um absurdo a vacina. Poxa, é uma coisa que veio para salvar e ajudar a gente. A gente fez vários conteúdos sobre vacina. Durante a pandemia? Não, agora, né? A gente fez vários conteúdos para mostrar a importância de se vacinar, né? Porque você está se protegendo e está protegendo o outro. Com certeza, com certeza. Não, e a gente vê, só se você olhar para trás na história, o tanto de doenças que a gente conseguiu resolver por causa da vacina. As pessoas esquecem muito rápido o que passou. E aí que a gente volta na nossa tecla da informação. Vá se informar antes de ouvir um negócio. Só que tem um detalhe aí na questão da vacina. Quando um conteúdo desinformativo, mentiroso, ele circula muito, ele circula pelo Instagram, ele circula pelos grupos de WhatsApp, ele circula por pessoas que querem prejudicar esse assunto na sociedade. Então, ele começa a ganhar muita voz. Então, é como se aquela mentira dita 1000 vezes se tornasse uma verdade. E a gente vê esses impactos ainda hoje, né? A quantidade de pessoas que se vacinaram contra a gripe agora não atingiu 40%. Então, isso é um problema... um índice baixíssimo. Nacional. E os hospitais lotados, pessoas com falta de ar, crianças passando mal por causa de um vírus da gripe, onde a gente tem uma vacina de graça sendo disponibilizada na rede pública de saúde. Não, tá certo. E a fake news também tem um tamanho muito grande, principalmente na época de eleição, no âmbito político, e isso pode ser um grande problema, porque quando a gente vai votar, a gente vai decidir quem vai representar a gente, se a gente não tiver embasado de informação, a gente pode cometer erros por 4 anos aí, que a gente tem que agir com isso. Então, a gente começa ano que vem, um novo ano eleitoral. Quais cuidados que as pessoas têm que ter? Porque a gente está muito polarizado. Então tem, se minha família falou uma coisa, eu acredito e pronto, acabou. Mas como que funciona isso? Porque gera muito problema. No âmbito político, eu acho que é o maior problema, na verdade. Você acha que é o mais difícil? Porque você pega para analisar as figuras políticas, eles são os próprios desinformadores em alguns casos, né? A fim de mudar a opinião sobre o seu opositor, né? Então inventa mentiras do opositor, o opositor inventa mentiras de volta sobre o outro. Então é difícil mesmo, eu acho que para o público em geral, compreender o que é mentira e o que não é, de um político que ele gosta, de quem ele confia, que ele acredita. Carisma, então ele... tem carisma. Às vezes ele nem conhece os verdadeiros projetos políticos daquela pessoa, né, daquele político. Eu acho que seria o fundamental, você buscar quais são os projetos que vão beneficiar a sociedade. Buscar por aí, para primeiro conhecer esses políticos, que você depois vai dar seu voto. Não, e aquilo que a gente falou no começo da entrevista, né? Tem muita gente que tenta se esquivar e falar, não, eu não entendo, política é difícil para mim, mas você não tem como não usar a boa informação para fazer um voto válido, né? É uma coisa importante mesmo que a gente tem que se envolver. Isso com tudo, é que a política é algo mais latente pra gente, né? Qual que é a dica que você dá tanto para os seus alunos ou com alguém de casa que está nos assistindo para começar? Então, vou começar a prestar atenção. Para onde que eu vou? Quais são os canais que eu procuro? Sem muito mexer, mas assim, como que você acha que a gente podia começar? Uma pessoa que está em casa e falou, nossa, vou prestar atenção nisso agora. Olha, eu gosto de acompanhar muitos cientistas políticos que falam de política de uma forma séria. Né, tem diversos podcasts com jornalistas renomados que fazem um trabalho sério mesmo, de discutir a política, né? Eu gosto muito do Foro de Teresina. Legal.
que sai toda sexta-feira. Enfim, tem vários outros. Mas ler sobre o assunto, Sim. acompanhar o canal do Congresso, Sim. né? Assistir, talvez, né, sobre... Na própria TV Justiça, TV Congresso, com certeza, é um caminho também. Mas a notícia no todo, você acha que tem que ir para quem tem credibilidade, são canais e credenciais, isso faz a diferença? Faz a diferença. E não só um canal, você não ficar fixo em um canal apenas, eu acho que é importante a pluralidade. Perfeito, perfeito. Mesmo porque é aquilo que a gente falou, para você tomar essa decisão, você tem que ouvir os lados, né, da opinião, da verdade, porque nem sempre tem uma verdade só, né? A gente até brinca que fala que tem um lado, o outro, e a verdade, porque cada um interpreta de uma maneira, então você tem que Sim. tomar esse cuidado. Não, e hoje é difícil você dizer que existe um canal ou algo que é totalmente isento de ideologia ou Sim. de uma opinião. Né? Entendi. Eu acho que é meio difícil. É difícil. E deixa eu te perguntar, como que você, professora de jornalismo, vê o futuro do jornalismo, o futuro da notícia? Você acha que fake news é uma coisa que a gente não consegue erradicar, vai piorar muito, ou já tem alguns caminhos que a senhora vê no horizonte que a gente pode consertar isso? Não, eu acho que a desinformação é o grande problema atual, né? Até é um risco global, né, que foi dito pelo diretor da Unesco, que esteve no Brasil. Porque você vai ter dois mundos, o mundo real e o mundo imaginário, criado fantasioso, que não existe aquecimento global, por exemplo, né? Não estamos próximo a um colapso climático, né? Então tem a pessoa que vai viver nessa ideia, e quem está realmente preocupado com isso, que é um fato. Né? Então, acho que a desinformação, ela é um grande problema. Certo. Uma das soluções seria investir em educação midiática. A partir do momento que as pessoas conseguem compreender, só de você entender que o algoritmo ali da sua rede social está te levando para um caminho, você fez uma pesquisa, ele só vai te mostrar aquilo. Eu acho que a gente consegue sentir hoje em dia, você, né, em casa, você fala, eu tô precisando comprar uma camiseta, você comenta com a sua vizinha, e do nada aparece vários modelos de camiseta e várias marcas diferentes. Então isso aí, gente, é um algoritmo. Então são essas plataformas, redes sociais que estão ganhando em cima disso. Então tome cuidado com isso, né, professora? Porque acaba que, como você falou, você está trabalhando de graça para eles, não é isso? Então quando você já tem um senso crítico de entender que essa plataforma, ela está fazendo... Primeiro que ela está coletando seus dados, né? Você não tem privacidade ali. Nessa rede, ela te manipula. Então, o primeiro fato é você entender que isso está acontecendo. Que isso está acontecendo. Até onde você vai deixar. Exatamente. Porque o algoritmo, ele vai te levando a conteúdos mais extremos, mais bizarros. E se você for seguindo, você vai cair em lugares... Você acorda, né? Porque acaba que isso aí tudo, esse algoritmo, ele realmente está estudando você. Poxa, ele ficou mais tempo olhando esse post, ele gostou, ele enviou para alguém. Então esse é o tipo de informação que ele quer receber. E por que as plataformas não querem ser regulamentadas, né? Porque são empresas internacionais, não são empresas brasileiras. Porque elas podem influenciar numa eleição, por exemplo. Elas não querem ter regras aqui para seguir uma regra de qualquer país. Certo. Por isso que é um tema urgente e que as pessoas confundem achando que isso vai ser uma censura, você vai ser censurado. Mas não tem nada a ver com censura. Tem a ver com você estipular regras de funcionamento, de transparência. Igual a senhora mencionou antes, regras que as emissoras de rádio e televisão também têm, regras que você, como cidadão, você não pode difamar uma pessoa ou falar mal, isso aí, você paga por isso. Você, você pode ser processado. Mas a internet acaba virando uma terra de ninguém. Você fala atrás de uma roupa que ninguém sabe. Eu gosto até de usar um exemplo. Você não pode chegar dentro de um avião e gritar bomba. Sim. Você vai sair de lá preso. Exato, porque tem uma regra. Né? Então, a liberdade de expressão, eu gritar bomba em qualquer lugar, não, eu não posso fazer isso. Sim. É uma regra social, né? E qual que é essa regra? Perfeito. A plataforma precisa também ter regras. Com certeza. Como tudo na sociedade que a gente vive, a gente tem que ter regra até para ir aprimorando com essas tecnologias que estão chegando cada vez mais rápido e a gente ainda não sabe como lidar. Então a gente tem que chegar num consenso. Eu acho que tem que ser uma conversa aberta com a população e nossos políticos entenderem
que são demandas necessárias, mas tem que ser conversado. Eu acho que nada de goela abaixo, mas que temos que fazer, a gente tem que fazer, porque tá perigoso. Só que é um projeto que ele tramitou no Congresso, ele não foi para frente. Por quê? Porque as plataformas fizeram um lobby muito pesado na Câmara. Que não era bom para elas. Porque não era bom para elas não queriam ser regulamentadas, né? Então, essa plataforma, ela conseguiu silenciar aqui o povo brasileiro. E aí, no momento, ainda não temos regulamentação para isso, né? Exato. Então, gente, cabe a vocês tomarem esse cuidado. Vocês estão ouvindo aqui da professora, do Rede 360, que a informação é muito importante. Ela muda a sua vida, mas você tem que saber de onde que ela está vindo e tirar suas próprias conclusões. É mais ou menos isso, professora? E também a questão do lucro, né? Porque elas lucram com a circulação de conteúdo desenfreado. Então, perfeito. Não vamos sair desinformando e dando dinheiro para os outros ainda. Por aí. Professora, para o pessoal que quer saber mais sobre o assunto, quer conhecer sobre sua agência, que você criou com os alunos, esse trabalho que vocês fazem, como que a gente pode achar isso? Como que a gente acha na internet? Fala pra gente. A gente tem o Instagram, que é @agenciaveracidade, onde a gente produz conteúdo, assim, que a gente explica também, né? Busque as fontes de qualidade, fontes de informação, não acredite em toda manchete que você lê. Perfeito. Agência Veracidade. Isso, e aí a gente também produz conteúdo falando sobre diversos assuntos que estão sendo desinformados na rede, trazendo a versão com base científica. A gente está sempre trazendo entrevistados ali para falar sobre os assuntos do momento. Bom, Tânia, então muito obrigado, professora, de verdade. Foi um grande prazer ter a senhora aqui no nosso segundo episódio, um tema tão importante tanto para a Rede MS, para o Rede 360 e para todos vocês. Foi bom para a senhora também? Eu que agradeço, Imagina. Obrigada pelo convite. Acho muito legal a gente divulgar essas informações sobre a desinformação, para as pessoas ficarem atentas e não acreditarem em tudo que elas leem por aí, em qualquer canal, né, de influenciadores também, que eles têm interesses ali. Com certeza, todo mundo tem um interesse por trás, né? Então, tomar cuidado com isso e levar a sério quem estudou, né, que é o jornalista, que é essa profissão tão importante. Professora, muito obrigado, viu? Obrigada. Você está acompanhando o Rede 360, assuntos que conectam o MS. Tá gostando do nosso assunto? Então segue lá, compartilha, vai no Instagram, Spotify, YouTube, estamos em todas as plataformas. E agora, vamos com o nosso próximo convidado? Então é isso, pessoal. Notícia e a importância da notícia de qualidade. Conversamos com a professora e agora estamos aqui com o Rodrigão, fenômeno de sucesso aqui no nosso estado, nossa estrela da casa. Tudo bom, Rodrigo? Eu tô bem, Ulisses, tô bem, tô ansioso. Somos dois, então. E você sabe que eu amo falar. E o principal, falar e apurar o que a gente vai falar, não é isso? Dá pra ver, dá pra ver. Não, e você é referência aqui no estado. Eu quero começar lendo um pouquinho do seu currículo pra galera que não te conhece, que eu acho bem difícil, mas o Rodrigão é a estrela aqui da casa. Ele é jornalista, apresentador da TV MS Record, em 2 programas, que é o Cidade Alerta MS e o Balanço Geral MS, e também apresenta o Noticidade, primeira edição, na nossa rádio Cidade 97. Rodrigo é formado em jornalismo desde 2014 e sempre se destacou com esse carisma e essa forma de comunicar. Então você sempre gostou, desde novinho? Eu sempre gostei, Ulisses, só que assim, eu nunca imaginei que eu estaria do outro lado, como apresentador. Sim. Porque eu sempre falo, o apresentar tem um peso enorme. Então assim, um repórter, quando ele traz a notícia, você informa e você checa os fatos, apura certinho. Certo. Quando vem do jornalismo comunitário popular, com que eu me especializei, certo, a tua fala, a tua opinião, ela pesa 10 vezes mais. Então não é só noticiar, mas você acaba dando a sua opinião também. Exatamente, em cima de um fato. Por quê? Porque assim, é uma linha muito tênue. Então assim, um crime de feminicídio, por exemplo, né, que a gente é um caso bárbaro, é um caso monstruoso, você não pode ali, né, trazer ou interferir no trabalho da polícia. Certo. Só que assim, é algo absurdo um homem, né, no estágio final da violência, matar uma mulher. Então, qual que é o papel do apresentador do jornalismo opinativo e popular? Você sentir a dor da tua audiência. Perfeito. Então, fala assim, gente, pera lá,
A gente sabia que isso poderia acontecer, mas até quando as leis vão continuar dessa forma? Então não é só avisando? noticiar, mas é também conscientizar o seu ouvinte. Você tem um poder na sua comunicação, né? Essa sua influência, essa sua audiência tem uma responsabilidade junto que você carrega? Exatamente. Você sabe que agora com as telas, com as redes sociais, o jornalismo ele se modificou também. Porque assim, antigamente, e eu pego essa área, né? Eu tenho 10 anos de Record, de TVMS Record, a gente ligava. 10 anos já, que legal. 10 anos de TVMS Record. Poxa, a gente ligava e falava assim, Ulisses, tá acontecendo o que aí? Que a gente fala que é o processo de apuração. Certo. Hoje, um fato aconteceu, um acidente aconteceu, em segundos. Você já tem a primeira imagem pelo WhatsApp. Virou uma ferramenta, então. Exatamente. O WhatsApp é um forte aliado, mas a apuração, que é o princípio básico, a checagem dos fatos do jornalismo, eles permanecem. Porque é o seguinte, a primeira imagem você tem pelo WhatsApp, Certo. mas quem vai te confirmar se tem alguma morte ali? Como que está a gravidade do acidente, a paralisação da estrada daquele acidente? Você Aí é o jornalismo. tem que continuar apurando e Entendi. checando. Da mesma forma que o Instagram, a gente vê o imediatismo também. Porque hoje um dos grandes gargalos, Ulisses, que me revolta, Qual é? é que tem vários influencers, né, várias pessoas que têm um Instagram que acham que são jornalistas. E falam sem saber o que estão impactando, né? Eles sem ter base alguma, que é justamente esse trabalho que a gente faz no jornalismo. Exatamente. Eles publicam, e eu sempre converso, né, que é a teoria do achismo. Eu acho que isso aconteceu. Então, o que aconteceu? Eles não apuraram, eles não checaram, mas eles esquecem da importância, do impacto da notícia Certo. que eles estão publicando para milhões de seguidores, pelo engajamento, mas esquecem do impacto social. Com certeza. E se for uma fake news? É isso que eu ia falar, não chega a ser uma fake news, mas se for uma desinformação, também já é danoso, né? Já é um problema para quem tá assistindo. Aquela pessoa que não tem essa familiaridade com o jornalismo, com os meios de comunicação, pode ser levada ao achismo que aquela manchete fez sentido. Né? Hoje em dia, essa indústria do fake news cria manchetes usando tonalidades, usando a capa de sites de notícia conhecidos, mas você não tem certeza se é ou não é. E diferente da internet, que não tem uma regulamentação específica ainda, E que precisa, a TV, né? que é um outro assunto que eu quero chegar com você, mas a TV, a rádio, os sites responsáveis, a gente é responsável pelo aquilo que a gente coloca. E aqui na Rede MS a gente se preocupa muito com isso também. Exatamente. Eu sempre brinco, né, que eu sou cria de TV Certo, aberta. certo. Eu sou cria de TV aberta. De TV aberta, eu fui para rádio. Mesmo sendo formado em rádio e TV, pela UCDB, eu sempre fui de TV. Ok. Depois migrei na rádio, aqui pela 97, foi a primeira oportunidade de rádio, de noticiário, né? Que também tem um outro peso, uma outra diferença em relação à TV aberta. Certo. E aí depois eu migrei para a internet. A geração de agora, né, de jornalistas Começa que pela estão internet. sendo formados, eles já estão na internet. Certo. Então, assim, eu sou um defensor de TV aberta porque o jornalismo feito para a TV aberta, que é o telejornalismo, para o noticiário do rádio, eles vão te trazer a credibilidade. Eles vão endossar. Porque, assim, por mais que você... lembra da foto que eu te falei do WhatsApp? Teve um acidente. Até a reportagem do acidente ir ao ar, são dezenas de profissionais que ligaram, checaram, confirmaram, Exato. entendeu? Ouvir Pra- os dois lados da história, que é importante também. Exatamente. Você vai poder trazer a notícia verdadeira. Então a TV aberta e o rádio, eles chancelam a verdade. Perfeito. A apuração dos fatos. Eles chancelam. E aí uma outra preocupação que a gente tem de internet, que eu sempre falo, eu acho que a internet não é- é uma soma. E não é que a internet não tem bons conteúdos, Não, tem não. bons sites que se Exatamente. preocupam com isso, o próprio DD é um site que é super preocupado com isso, mas essa grande maioria, como as pessoas têm essa facilidade de receber a informação e não se preocupar de onde que vem, aí que a gente cai no problema, né, Rodrigo? É uma armadilha, Ulisses, porque eu recebi um vídeo, Certo. eu recebi uma foto. Eu não vou me preocupar, e essa é a minha grande crítica, né? É por isso que eu falo assim: o jornalista ele tem que ter diploma. Eu sou um defensor Legal, do diploma legal. de jornalismo. Já Eu- teve esse debate se Já, precisa eu ou não, né? abomino uma pessoa que acha que jornalismo é uma técnica. Uhum. Não, não é uma técnica, é uma essência. Jornalismo também não é uma arte, não é um quadro que você chega lá e pinta, né, dessa forma ou não. O jornalismo, ele trabalha com ética, trabalha com responsabilidade e trabalha com impacto social. Muito legal. Então, isso é muito importante. Então, a gente não tira da nossa cabeça uma informação, olha, a água tá bonita hoje, a água tá fresca hoje. Não, para eu chegar a essa informação, a gente foi preparado, foi instruído, foi orientado e a gente estudou.
Com certeza. A gente estudou, a gente apurou para falar isso, mesmo sendo jornalismo popular, que eu amo fazer, Ulisses. Amo. E você amo. faz tudo, né, Rodrigo? Você não é só o apresentador, mas você gosta de acompanhar todo o processo do seu programa. Eu sempre brinco dentro da casa, né, com quem trabalha comigo, eu tenho uma responsabilidade chamada editor. Certo. Eu acho que qual que é a fórmula de sucesso do Cidade Alerta, que eu entrei primeiro, e depois do Balanço Geral? O apresentador ser editor do programa. Ou seja, ele é Isso faz a responsável. diferença. Ele é responsável pelo conteúdo. Entendi. Eu não gero conteúdo, mas eu sei o conteúdo dos programas. Então, assim, hoje eu fico aqui pela TVMS Record 6 horas no ar ao vivo. São 3 programas, né, Rodrigo? 3 programas, rádio e TV. Eu não sei, é claro que assim, eu não sou um robô para decorar tudo, mas eu sei o assunto. Então, vamos falar sobre gripe. Eu sei o cenário de gripe do Mato Grosso do Sul. Até para você dar a sua opinião, né? Porque Exatamente. como a gente começou a conversa, para você poder dar uma opinião formada, embasada, você tem que estudar o assunto também. E você sabe que o jornalista, Ulisses, ele não é uma enciclopédia ambulante. Ele não tem que saber de tudo. Ele tem que checar o que ele vai falar. Ele tem que apurar o que ele vai Se falar. preocupar com a qualidade dessa notícia. A qualidade, porque o impacto é muito maior, Ulisses. O impacto é muito maior. Imagine só, vamos falar de TV aberta. Certo. Você pegar um noticiário nacional, vamos pegar a maior audiência da Record, que é o Jornal da Record e o Domingo Espetacular. Perfeito. Eles soltarem uma imagem, vamos supor, tá? Vamos hipotetizar. E aí, um grave acidente. Eles vão e confirmam que há mortes. Vou te trazer um exemplo. Vamos trazer um exemplo palpável. Morte da Marília Mendonça. Nossa, esse foi um caos. O país sofreu com isso. Lembra a primeira informação que chegou para os noticiários? O avião caiu, o avião estava intacto. Lembra dessa imagem? Lembro. O avião estava intacto e aí a assessoria de imprensa da Marília Mendonça confirma que ela já havia sido resgatada. Saiu uma notícia antes da hora. A assessoria de imprensa da Marília Mendonça. O impacto foi imediato. Olha, o avião caiu, mas a Marília foi salva. Tinha uma emissora de televisão, na verdade tinha um canal do YouTube lá do interior, onde infelizmente aconteceu a tragédia, transmitindo ao vivo as informações que a assessoria já tinha dado. Marília foi salva. De repente, sai o primeiro corpo. E é o dela. E era o da Marília Mendonça. A assessoria... Olha o perigo de passar a coisa antes da hora. A assessoria não havia checado a informação. Entendeu? Quem falou para a assessoria que a cantora havia sido resgatada? Isso se debateu muito, né, por conta da instantaneidade. Certo. Ou seja, foi uma transmissão ao vivo que comprovou e desmentiu a assessoria de uma tragédia, entendeu? Esse desespero de fazer a manchete imediata, ter o furo de reportagem, e olha o perigo que corre, né, Rodrigo? Exatamente. Com certeza. O perigo de que também você mostra uma imagem que chegou pelo WhatsApp, um acidente. Certo. Você não sabe se teve morte ou só pessoas machucadas. Se você mata ali, aí ó, o impacto social também. Imagina a família que está te assistindo. Com certeza. Vê aquela foto e fala, esse é o carro do meu filho. Já fica desesperada, a pessoa morreu e talvez não tenha morrido ou qualquer coisa do jeito. No jornalismo, aí a gente aprende, né, do banco da faculdade, a informação preliminar. O que é a informação preliminar? Olha, as primeiras informações que chegam são de forma preliminar, ou seja, ainda não foram confirmadas. Entendi. Que aconteceu isso, e depois, daqui a pouco eu trago mais informações, volto a reforçar. São as primeiras informações que chegam. Entendi. Então, esse é o protocolo nesses casos maiores, Sim, assim, para o Estado, para o país, entendi. Exatamente. Porque é muito delicado, Luiz. É muito delicado mesmo. O WhatsApp é uma baita ferramenta de reportagens. Com certeza. Hoje uma foto, um áudio, tem grupo de reportagem, né? Sim. Que o pessoal manda. Não, até o mesmo. Antigamente, como que a gente se comunicava com os programas de televisão? A gente ligava nos primeiros. Antigamente a gente ligava. Ligava, fax e cartas. Carta pra Xuxa, quem não mandou quando era novinho? Com certeza, pro Gugu, verdade. Cartas. Hoje eu quero conversar com o Rodrigão e eu quero que o Rodrigão me note. Manda um WhatsApp e fala, Ulisses, olha só, você é assim, assado, um abraço pro Ulisses. E você recebe um monte de WhatsApp, né, Rodrigo? Hoje, quando eu entrei há 9 anos no Cidade Alerta, a gente tinha um fluxo de mensagens de 25 mil. Tô falando Cidade Alerta, 25 mil mensagens. Poxa, é muita gente. Naquela época, uma pessoa poderia mandar 3 mil mensagens. Sim. Mensagens, tô falando de conversas. Hoje, Balanço e Cidade Alerta, a gente passa de 220 mil por dia. Parabéns pelo sucesso, Rodrigo. Não, parabéns. Eu acho que essa responsabilidade e seu carisma é uma mistura boa. E aí o que acontece?
Por que a identificação? Eu quero resolver o teu problema. Certo. Então, assim, hoje o apresentador popular, ele se torna o herói do povo. Porque ele que ouve as dores daquele bairro que tá sem o asfalto, com um buraco grande demais, tá faltando remédio no posto de saúde, e eles ligam pra você quando eles não estão sendo atendidos por outro caminho, né? Exatamente. Ele vai acreditar em você. Muito legal, Rodrigo. Você vai ser o seu porta-voz. O jornalismo até então, só para você ver a mudança do jornalismo. Antigamente, o telejornalismo era assim, ó, de bancada. Uhum. Lembra? Um homem e uma mulher, um casal. Já tivemos muito aqui nesse estúdio já. Aí o que acontece? E aqui começou aqui, tá? Exato. A bancada foi retirada. O apresentador de telejornal ficou em pé. Mais próximo do seu... Exatamente. Gravata. A gravata é um protocolo do jornalismo. Tira a gravata. Você fica mais próximo do povo. Eu já tirei a minha. Exatamente, você vai abraçar. Você que tá muito povo. sério. A cor hoje tá chamativa, entendeu? Rodrigo, muito legal. A gente falou como o WhatsApp acabou virando uma ferramenta para te ajudar nessa comunicação. Mas uma coisa que pra gente a gente até falou na semana passada no nosso podcast, sobre a inteligência artificial. E ela também vai ter um impacto na notícia, né? Porque o fake news vai ser muito mais difícil de você entender o que é verdade ou não, e não tem regulamentação ainda para isso. O que você pensa como jornalismo, para o futuro do jornalismo, com essa nova ferramenta que a gente não sabe tanto ainda? Você sabe que dia desses eu abri um Instagram local, aqui um Instagram aqui do nosso estado. Eles conseguiram reproduzir uma reportagem de TV 100% por inteligência artificial, incluindo repórter, incluindo entrevistados, incluindo cenário. Que perigo, Rodrigo. Pronto. Que perigo. Um perigo, porque é aquilo que a gente falou, dessa responsabilidade. Que perigo, Ulisses, que perigo. E eu fico me preocupando porque, assim, a gente tem uma geração tecnológica muito esperta. Uhum. Os bebês de hoje já nascem com a palma da mão, segurando o celular. Mas o grande público de TV aberta, o grande público de rádio é o senhor, a senhora, o adulto, que se assimila com as redes sociais, com a tecnologia. E eu falo, como que nós vamos combater em grande volume, na massa, isso? A gente precisa de alguma diretriz. A gente precisa, nem todo mundo é jornalista, nem todo mundo pode publicar o que quer, entendeu? Então, assim, eu sou defensor também que a gente precisa de alguma diretriz, algum norte que fale, olha, eu não vou, enquanto veículo de comunicação, sei lá, a TVMS Record vai acabar e vou transformar aqui tudo em inteligência artificial. Mas quem que vai chancelar a credibilidade? Com certeza. Quem que é o humano? Porque o humano sente, né? O humano tem sentimento. A máquina não. A máquina, ela é cética, a máquina, ela é fria. Então, assim, inteligência artificial, chat, acho que é o chat lá, sei lá onde, né? O chat GPT, isso, coloca lá pra mim. Eu quero uma reportagem que fale sobre a escassez de água no mundo. Mas quem vai assinar isso? Quem vai assinar? Porque ele é um robô. Porque tem que ter um responsável, né? Exatamente. Quem? Que é o problema da internet, que você é só mais um ali, você é um arroba, né? E a gente tem essas preocupações porque existem regulamentações na televisão e na rádio. Eu não posso colocar um conteúdo adulto na hora do almoço no seu programa, eu não posso falar sobre certos produtos como álcool ou qualquer coisa adulta. Por quê? Tem leis que já foram colocadas em prática para proteger. E a gente ainda está nadando num mar desconhecido com essa inteligência artificial. Então a gente fala, um apelo para você ir de casa, toma cuidado, checa de onde você está vendo essa informação, até mesmo para você não se assustar ou para você não passar para frente, porque tem isso. Inocentemente, muita gente passa para frente essa informação errada. De forma inocente, Ulisses. Quantas no pessoas... grupo da família, imagina, quanta gente que passa. Mas você sabe que hoje o brasileiro, ele tem um vício, um costume que é o seguinte, eu não leio o conteúdo, eu leio a manchete. Opa, olha, o copo quebrou. Gente, o copo quebrou. Vamos lá no grupo da família e vai. Aí a minha avó, o meu avô, vai lá e clica, pá. Ou é um golpe, ou é um vírus, ou é uma mentira. Porque eles vão acreditar. E eu vou te falar uma coisa. A mentira, infelizmente, tem um impacto maior que a verdade. É verdade. Pandemia. Ulisses, pandemia. A desinformação foi um grande problema pra gente. E eu digo assim, a integridade física do profissional da comunicação durante a pandemia foi algo assustador. A polarização no país acontecendo, uma pandemia no planeta inteiro que não se sabia. Então você vai pela checagem e pela apuração dos fatos.
Eu lembro que na pandemia a gente falava o seguinte, a gente se baseava na apuração científica da medicina. Perfeito. Você recebia centenas de comentários negativos. No seu programa, mesmo? Eu acho que aqui, aconteceu na TV MS Record, aconteceu na Globo, aconteceu no SBT, aconteceu na Cultura, aconteceu na Band. Aí você falava o correto. Você era crucificado. Você noticiava. Você era crucificado. Para você ver a questão das fake news, porque assim, você acreditava na internet, você não acreditava na ciência. Quando as vacinas chegaram no Brasil, aí você viu uma situação que é o seguinte, eu não vou me vacinar por conta que eu vou morrer. Quem falou isso, né? Da onde você tinha essa informação? Alguém me contou, eu vi no grupo WhatsApp, eu vi numa matéria. Lembra do impacto social que a gente abriu falando? Olha isso, Ulisses. E você falava, você trazia médico, você trazia cientista, você trazia político, você trazia todo mundo falando a verdade. Mas a mentira propagada lá atrás, o impacto foi muito maior. Eu já fui vítima de fake news aqui dentro. 2020, na época da pandemia, a Record estava com A Fazenda. Certo. E o Mariano, do Moés Mariano. Eu sempre conto essa história, que essa história é emblemática pra mim, né? Quando ele tava na Fazenda. Na Fazenda. E aí, o que acontece? Há uma fórmula do meu programa há anos que é o seguinte, eu dou uma palavra-chave, você manda a palavra-chave pra eu saber que você tá assistindo o programa, roda a roleta e você ganha um prêmio. E na época o Mariano tinha ido pro Paredão, pra Berlinda, ele iria ser eliminado. E aí eu falei, olha, fulano, ciclano e o Mariano estão na roça. Mas conta pra gente. De repente, o fandom da Mirella, que é uma funkeira de São Paulo. Que era a pessoa que estava concorrendo com ele. Que estava concorrendo, pegou na live 5 segundos. O meu programa hoje tem 2 horas e 40. Certo. 5 segundos, Ulisses. 5 segundos. Falando o seguinte, olha, manda a palavra-chave que eu vou te dar uma cesta básica. Essa era a frase, praticamente. Então você estava comprando os votos pro Mariano, porque você é do seu estado. Exatamente. Certo? Léo Dias foi lá e publicou. Nossa, viralizou, né? Viralizou. O Léo Dias não tinha um portal dele ainda, ele estava num jornal muito famoso. E aí, realmente, eu estava na reta final do programa, aqui no almoço. E aí eu comecei a receber vários hates aqui no meu Instagram, pessoal. Eu falei, gente, o que está acontecendo? De repente, o diretor executivo, né, o Noninho, mandou assim e falou assim, o que está acontecendo? Chegou no chefe. Chegou. O CEO da Record Nacional mandou para a Record Local, falando, opa. da Nacional ainda. Para você ver. E aí eu questionei. E você não tinha terminado o programa ainda. Não tinha tudo terminado. Muito rápido. É o que você falou, a mentira propaga até mais rápido que a verdade. E assim, eu tô te falando, eu recebi 200 comentários em 5 minutos. E eu tava tentando entender no ao vivo o que estava acontecendo. Termina o programa, aí eu conversei com o Noninho, peguei e falei assim, olha, não estou fazendo nada demais. Nada demais. Aí ele me manda o vídeo que a Record Nacional mandou e eu falei, mas gente, como que um jornalista publica, né? Não ligaram aqui, não perguntaram nada aqui. No dia seguinte, aí teve, né? Aí eu brinco, hoje eu brinco, né? Porque eu saí no Google Gloss, né? O sucesso do Rodrigão é no Google Gloss, né? 20 milhões de pessoas lá. E aí saiu, ainda bem que colocaram uma foto bonita, eu sempre brinco, né? Tava arrumado. E aí no dia seguinte, a equipe do Léo Dias ligou aqui, deu um parágrafo. A verdade. Entendi. Um parágrafo. Só que nesse meio tempo... Mas já ganhou a manchete, já ganhou o número de visualizações. Pra você ver o impacto. Tem que ter responsabilidade. E você vê, e é uma pessoa, vamos dizer assim, famosa, reconhecida, mas ainda assim soltou a manchete primeiro. Soltou o engajamento, né? Vou engajar, vou viralizar. Você sabe que hoje eu não tenho mais raiva, né? Então assim, não tenho uma mágoa. Mas eu abomino também o jornalismo de celebridade. Você é contra? Eu abomino. Por quê? Ulisses, como que... Tudo bem que nós somos figuras públicas, mas quem que checou, quem que falou assim, que eu separei da minha companheira, do meu companheiro, o que o profissional de imprensa tem a ver com a minha vida pessoal? O que vai mudar na vida da outra pessoa? Sabe? O que vai mudar? Ok, eu sou figura pública, mas o que tem a ver o meu comportamento com a pessoa que eu tô do meu lado vai impactar na tua vida. Realmente, sendo uma figura pública, uma estrela, as pessoas têm muito interesse. Eu acho que se pelo menos tiver um posicionamento da equipe da pessoa, tudo bem, você tá noticiando, vamos dizer assim, porque hoje em dia as pessoas levam muito a sério a vida dos outros, é impressionante, né?
termina casamento, a galera para o dia inteiro para saber o que aconteceu. Mas eles noticiaram, eles falaram sobre isso. Então, até aí eu acho tudo bem, mas quando você tá tentando ganhar em cima da desgraça alheia, sem ter noção, aí eu acho que é uma grande sacanagem, por isso que tem tantos processos em cima desse tipo de pessoa. Porque a televisão, o rádio, quando você coloca seu nome na frente, você é responsável pelo que conteúdo. você faz. Esse é o problema da IA e esse é o problema de você soltar qualquer coisa, qualquer hate na internet. Porque quem que é responsável? Credibilidade de quem? Entendeu? Isso é muito sério, é o que a gente está trazendo hoje, está falando com tanta ênfase, né, Rodrigo? Porque... Assim, é assustador porque as pessoas, elas consomem, infelizmente, no Brasil, né? Uhum. Vamos trazer aqui em relação ao Brasil. As pessoas consomem tragédia. Tragédia, sabe? Parece que a tragédia, o consumir o errado, o fatal, o mórbido, isso vai te dar engajamento. Gente, é assustador. Coloca no Instagram. Você acha que é do Brasil ou você acha que é uma coisa do ser humano? Eu acredito. Não, eu acredito. Tem aquele acidente, você para pra assistir o acidente. O que será que morreu? Não, eu acredito que é um comportamento. Eu acredito que seja um comportamento acima da média no Brasil. No Brasil. No Brasil. Eu acho que, por exemplo, na China, não, no Japão não seja assim, na Ásia não seja assim. Creio eu que não seja assim. Cultural nosso. Por quê? Porque coloca lá, sei lá, o que dá audiência? Infelizmente, coisas que geram grande repercussão, um acidente, uma morte, um homicídio, um feminicídio, para você repercutir, noticiar, né? Coisas fofinhas, né? Cachorrinho tá muito em alta, gatinho, né? Esse universo pet. Agora, coloca lá, fulano precisa de ajuda. Ninguém quer ver. Não. Sabe por quê? Parece que as pessoas não se compadecem da dor do outro, mas daquele momento de ajuda, mas se compadecem de comentar, de palpitar sobre a desgraça. E agora imagine com a inteligência artificial. Você já matou uma presidente da República antes do Silvio Santos morrer, né? Infelizmente, no ano passado, de doença. Ele morreu pela idade por doença. Uhum. Quantas vezes mataram o Silvio Santos? Gugu Liberato, quantas vezes antes do Gugu ter um acidente doméstico e morrer, falaram que o Gugu havia morrido? Sabe? É uma coisa mórbida, é uma coisa surreal. Que afeta a família dele, os amigos, tanta gente. É uma coisa muito séria, é uma pessoa muito querida. Mas as pessoas não estão se preocupando tanto com isso. A gente tem que alertar eles. Eu vejo que tem toda uma campanha das associações de radiodifusão, aqui no Mediacom MS mesmo, das emissoras nacionais, falando justamente isso. Chequem de onde está pegando a sua informação, de onde você consome a sua informação. Volte à TV aberta, ao rádio, porque você vai estar indo no caminho certo. Você vai ter credibilidade com essa informação para você poder conversar e estar bem informado. Eu acho que é isso. Eu gosto muito, igual eu falei, sou cria de TV, eu acho que TV aberta, ela tá passando por uma transformação muito importante. Não, né? Vem coisa nova, TV 3.0. A 3.0, lá atrás, quando eu me formei, Ulisses, lá na UCDB em Rádio e TV, jornalismo, eu fiz jornalismo na Uniderp e Rádio e TV na UCDB. Quando eu estava estudando Rádio e TV, a gente falava de TV digital. TV digital não existia. Então a gente falava assim que hoje a TV, né, era um quadrado e a TV digital vai ser um retângulo, a imagem. E é verdade. Hoje a gente está discutindo que se eu vou ano que vem ou daqui a algum tempo com a TV 3.0, se eu quero ouvir o barulho dos torcedores no estádio de futebol, se eu quero comprar a camiseta da menina que está ali na novela, Exato. se eu quero, né, escutar só a música grave ou agudo de um show. Na verdade, até os comerciais eles vão ser curados para o seu gosto, né? Então, ter esse cuidado. Você é um cara de 30 anos que gosta de tal coisa. Então, o que vai passar para você é uma coisa. Até a publicidade vai ser beneficiada com essa tecnologia. Sem dúvida. E todo mundo se reinventa. Certo. Todo mundo tem que se reinventar. E tudo vai para a TV aberta. Eu acho bacana que o pessoal fala assim, mas olha, o pessoal está migrando para as telas, para os streamings, não sei o quê. Mas quando há um lançamento de grande proporção, aonde se divulga primeiro? Aberta. TV aberta. Tá certo. Quando você quer atingir um grande público de forma imediata, para onde você vai? Para o rádio. Então, assim, não vai. Eu acredito que TV e rádio são dois grandes aliados. A internet é um braço que todo mundo vai andar de mãos dadas. Precisa andar de mãos dadas. Precisa andar de mãos dadas. A TV por assinatura, ela é segmentada. Ela continua em alta. Tem gente que ama canal só de cavalo. Então vou lá, eu sei que a TV por assinatura... É mais nichado, mas tem sempre seu público. Tem. Eu quero assistir notícias 24 horas. Vou pra lá. Eu quero aprender receita. Vou pra lá. Entendeu? Eu só quero assistir reality shows. Vou pra lá 24 horas. Certo. Ou seja, é a TV.
é a TV, entendeu? Então, assim, eu acho que lado a lado a gente deve passar por várias transformações, mas a chancela da credibilidade é TV aberta. É um combate intenso, que aí eu acho que chega na esfera, porque o Brasil ele é polarizado demais, que eu também acho que eu não concordo, né? Eu vou matar, eu vou brigar, eu vou escrever textão não resolve, né? O clamor público não resolve. A única forma que a gente tem que lutar é cobrar do poder público e cobrar normativas, diretrizes para a gente seguir. Não é censura, Ulisses, é realidade. Não, eu concordo com regra, você, né? Eu concordo com você. E eu acho que esse é um trabalho que a gente tem que fazer tanto na imprensa, mas eu acho que todo mundo tem que se comover com isso. Você que está assistindo a gente, você tem que entender a importância de procurar a notícia certa, entender que uma regulamentação não é uma censura, né? A gente está querendo só organizar as mesmas regras que tem para os outros veículos. E o impacto que você tem quando você passa uma coisa para frente, da onde você pega. Pensa nisso, gente. Rodrigo, eu preciso te agradecer, muito obrigado, foi fantástico. Você fala muito bem, eu fiquei até sem graça aqui, mas eu acho que nosso papo foi proveitoso, você não acha? Foi gostoso. Eu gosto muito, muito, assim, eu sou um defensor, que eu brinco, eu tô há 10 anos na TV MS Record, no grupo, né? Certo. O meu público, ele cresceu. O meu público, ele cresceu, então assim, hoje é uma faixa etária de 15, 20 anos as pessoas, eu já encontro gente no mercado, por exemplo, fala, eu assistia o senhor igual desde quando criança. Nossa, Rodrigo, tá velho, então. Ulisses, meu Deus. Eu vou ser igual a Maísa, eu sou a primeira a se aposentar, lembra da Maisinha, né? Entendi. Mas a importância é isso. E as senhoras que há 10 anos tinham um comportamento e começaram a me assistir, Sim. hoje elas já estão numa outra faixa etária, e é esse público que a gente tem que cuidar. Porque é o público principal que é propício a cair num golpe ou não acreditar numa inverdade. Entendi. Entendeu? Porque eles não estão acostumados com essas tecnologias novas, então são muito crentes mesmo, né? Muito confiáveis com tudo, e não é assim que funciona. Então, fica aí o recadinho do Rodrigo. Rodrigo, todo mundo sabe que você está aqui todo dia na TV MS Record, nos seus 2 programas, na rádio, mas aonde mais a gente pode te achar? Bom, eu me descobri agora como influencer, tô lá no Instagram. Que legal. @Siga Rodrigão. @Siga Rodrigão. E também tô nos conteúdos dos digitais da empresa, né? Certo. TV MS Record, Cidade 97. Vão pra lá, pessoal, que sempre vai ter um braço aí do Rodrigão. E lá o Rodrigão, eu falo assim, que ali na internet eu sou o Rodrigo, né? Entendi. O Rodrigo, mesmo que o Rodrigão e o Rodrigo sejam lado a lado, eu me sinto meio Anitta, entendeu? A Anitta, quando desliga o show ali, é a Larissa, né? Eu também. O Rodrigão saiu daqui, eu sou o Rodrigo. Mas eu acho que uma coisa tá ligada à outra. A essência é a mesma. Vai lá, @Siga Rodrigão, @TVMS Record. E encerramos por aqui mais um episódio do Rede 360, assuntos que conectam o MS. O que a gente aprendeu hoje? A importância da boa informação. Não vamos cair no fake news. Isso é muito importante no seu dia a dia, no nosso e em toda a nossa sociedade. Gostou do papo? Vou pedir para a Rê fazer um resumo para a gente. Rê, você consegue resumir o nosso podcast, fazendo, por favor? Claro, Ulisses. Criei um e-book com os principais tópicos da nossa conversa e disponibilizei para nossos ouvintes no Instagram e no Diário Digital. Perfeito, gente. Então já tá lá. Vai no Diário Digital, pega mais informação, segue a gente no Instagram e, mais importante, faz o favor aí, inscreva-se no nosso YouTube para você e quem você quiser estar sempre conectado com os novos temas de cada semana. Obrigado.